pessoal, hoje eu vim trazer uma receita para você deliciosa, que eu tenho certeza que você gosta. Acho que eu não conheço alguém que não goste dessa receita, que é o pão de queijo. Então eu vou ensinar a minha versão do pão de queijo, que eu demorei muitos meses para conseguir padronizar essa receita de uma forma que ela ficasse perfeita para mim, né? Então, toda vez que eu penso em comer um pão de queijo, eu quero comer o meu pão de queijo, né? Eu não penso em um outro qualquer. Claro que nem sempre isso é possível, né? Eu acabo comprando quando eu tenho oportunidade e tudo, mas quando eu vontade de comer um pão de queijo, eu quero comer o meu, é o primeiro que eu penso. Então, pra mim, a receita tá perfeita. E eu realmente, assim, demorei muito tempo para conseguir chegar nesse padrão de receita, né? Que pra mim é o ideal. Então, é aquele pão de queijo que ele fica com uma casquinha crocante por fora e dentro ele fica macio, né? E o melhor é aquele pão de queijo que você come ele quentinho ou come ele frio e ele tá perfeito, ele continua macio, né? É uma das coisas que as pessoas mais reclamam, né? Que não conseguem chegar numa receita ideal de pão de queijo, que ele só fica bom enquanto tá quente, quando esfria ele fica duro. E eu vou contar o segredinho, por que que isso acontece, e vou te dar os pulos do gato, para você realmente conseguir essa receita, né? Que você pode comer ele quente, frio, e ele vai estar delicioso e macio do mesmo jeito, ok? Bom, então a primeira coisa, né, nos meus testes que eu tive que fazer foi a questão dos polvilhos, né? Normalmente o pão de queijo ele é feito com polvilho azedo, só com polvilho azedo. Mas o que que acontece quando você usa só o polvilho azedo, que passa por um processo de fermentação? O pão de queijo ele fica mais duro, né? Então ele fica mais cascudo, tá? E ele fica mais duro, ele não fica tão macio por dentro. Se você usa, por exemplo, só o polvilho doce, né? O que que acontece? O pão de queijo fica muito mais mole, né? A textura dele é diferente, ele não forma aquela casquinha crocante por fora, tá? Então, o que que eu tive que fazer? Misturar os dois polvilhos. Então, eu uso os dois polvilhos. E aí veio a primeira dificuldade, que é descobrir que proporção de cada polvilho usar. Bom, logicamente, no meu teste, né, seguindo a lógica, vou experimentar fazer metade, metade. É o que normalmente as pessoas fazem quando elas misturam os polvilhos. 50% de polvilho azedo, 50% de polvilho doce. Tudo bem, eu fiz, mas ainda não era aquele pão de queijo que eu gostaria. Então, eu comia ele quente, ele estava delicioso, comia ele frio, ele ficava... Mas aí, no outro dia, quando eu ia comer, ele já estava duro. Então, para mim, não servia. Eu queria um pão de queijo. É óbvio que, se você come ele quentinho, acabado de sair do forno, é muito mais gostoso. Mas... eu queria um pão de queijo que no dia seguinte ele permanecesse macio, né? Não ficasse duro a massa. Tá? E aí comecei os meus estudos, as minhas pesquisas para ver o que eu poderia fazer, como que eu poderia conduzir esses testes aí para ter essa receita. E comecei a estudar, a princípio, os polvilhos, né? Como que eles reagiam na massa e tudo. E aí eu fui testando, né? E as pessoas normalmente acham assim que você consegue fazer isso num passe de mágica. E na verdade são meses e meses de testes aí, né? Para você conseguir chegar nesse padrão que você realmente quer. Então, de todos os testes que eu fiz, eu cheguei a uma proporção de a quantidade de polvilho doce maior que a quantidade de polvilho azedo. E aí ficou perfeito, né? Então, quando eu cheguei à conclusão de que o polvilho doce tinha que ser em maior quantidade, aí vem outra parte dos testes que você vai ter que descobrir qual a proporção. Então, imagina, cada vez que você vai testar, você tem que modificar, né? Ter uma variável só ali, trabalhando com ela, né? Para você realmente poder padronizar. Então, tudo bem. Foram meses e meses aí de tentativas e erros, né? Muitos erros. E eu consegui chegar na minha versão, para mim, no pão de queijo perfeito. E é essa receita que eu quero passar para vocês hoje e espero realmente que vocês gostem. Bom, outra coisa que eu queria passar para vocês, né? Porque eu moro no Japão, né? Já há quase 20 anos e
eu precisava adaptar os queijos usados no pão de queijo, né? Então, normalmente, né, o tradicional é o queijo meia cura, que a gente não tem aqui no Japão disponível, né? Então, eu tinha que ver um outro queijo que substituísse ele, tanto no sabor quanto na textura que ia me dar na massa, né? E aí começam novos testes, tá? E então eu cheguei numa mistura de queijo que ficou perfeito. Então eu uso uma quantidade de queijo parmesão e uma quantidade de... é um mix de queijo que é muito comum aqui no Japão. Você compra os pacotes desse mix de queijo, que ele já vem ralado, né? Então eu fiz essa mistura com o queijo parmesão e aí eu consegui a minha textura, né, e o sabor perfeito do pão de queijo. Só que no meu primeiro teste, eu testei, claro, com o queijo parmesão já ralado fininho, como a gente compra aí para usar, por exemplo, no macarrão e tudo, né? E não ficou bom, tá? Então aí você começa a pensar o que é que você pode mudar e tudo. Então eu testei o mesmo queijo, porque o sabor ficou bom, mas a textura não, né? Testei o mesmo queijo parmesão, só que aí, ao invés de comprar ele já ralado, fino, eu comprei pedaços dele e processei. Então eu coloquei no processador, fui no pulsar, né? E eu fui processando ele, mas aos pouquinhos, para ele me dar pedaços grandes, né? Não ralar tanto ele, mas me dá pedaços maiores de queijo, né? Então isso fez toda a diferença na textura da minha massa. Então aí, com isso, eu consegui realmente padronizar a minha receita de pão de queijo com aquele pão de queijo que para mim é o ideal, tá? Então, vamos à receita. Antes da gente partir para a receita, outra adaptação que eu fiz, mas aí foi uma questão de praticidade, né? É que eu faço o meu pão de queijo na batedeira. Então eu uso uma batedeira, né, com o gancho, né, aquele de fazer pão, de bater massa de pão. Então eu escaldo o meu polvilho na batedeira. Mas quem não tem, pode escaldar da forma tradicional, na mão mesmo, né? E aí você vai fazendo os mesmos passos que eu vou fazer aqui na batedeira, você vai fazendo dentro de uma tigela, de uma bacia, aí você vai fazendo isso com a mão, tá? Então eu uso a batedeira porque é uma receita simples e ela fica muito mais prática, né? Uma outra coisa que também nos meus testes eu descobri, é que muda completamente a textura do pão de queijo se você acaba de fazer a massa e você já boleia ela e coloca para assar, né? Então fica diferente de você fazer a massa, bolear ela, congelar, para depois deles congelados, aí você assar. Nossa, muda completamente. Ele fica muito melhor se você faz antes o pré-congelamento, né, desse pão de queijo. E é ótimo, porque você pode ter pão de queijo sempre no seu freezer, congelado, para você assar a hora que você quiser, né? Eu aqui no ateliê, por exemplo, né, eu sempre tenho o pão de queijo, saquinhos de pão de queijo congelado, na minha casa também, né? Então, às vezes eu tô aqui, eu tenho vontade de comer pão de queijo com um cafezinho, né? Eu coloco para assar, tipo, 2 pães de queijo, que é o suficiente para mim, né? E aí eu asso só 2. Então é fácil, você assa a quantidade que quiser. Chega uma visita na sua casa, né? Você quer servir alguma coisa, você não tem, chegou de surpresa, tem pão de queijo? Pronto. Coloca ali para assar e ele tá prontinho para você servir com um cafezinho, né? E é delicioso, tá? Então agora sim vamos para nossa receita e vocês vão ver que é muito simples de fazer. E seguindo esses pulos do gato, você vai conseguir a receita perfeita aí do pão de queijo. Vamos lá? Bom, então aqui estão os ingredientes, né? Aqui eu tenho já os polvilhos já juntos, né? Então uma quantidade maior de polvilho doce e o polvilho azedo. Leite integral normalmente, né? Que eu uso. Ovo, então clara e gema já misturado. Óleo de cozinha que você usa o da sua preferência. Sal. Aqui eu tenho o queijo parmesão que eu comprei
o pedaço dele, parti em pedaços menores, coloquei no processador e fui pulsando até chegar nessa textura aqui, tá? Então, você vê que tem pedaços menores, pedaços maiores, mas é importante ele ficar meio pedaçudo, assim, né? Não precisa deixar pedaços muito grandes, mas é legal ele ter, né, pedaços, assim, que você vai ver que muda, né, completamente a textura. Esse é um mix de queijo que a gente compra aqui, né? Ele já vem em saco já pronto para você usar, mas, né, quem tem a facilidade de usar o queijo meia cura, ótimo, porque é o tradicional, ok? Então, é o queijo meia cura aí ralado também, ralado grosso de preferência, né, que fica melhor. O que que a gente vai fazer aqui? Vou pegar, já botar esses polvilhos aqui na tigela da minha batedeira, né, e eu já vou deixar pronto aqui, tá? Então, eu vou colocar os polvilhos aqui, né, e o sal, ok? Então, vou colocar aqui. E o sal. Tá? Então, os polvilhos e o sal. Dou só uma mexidinha aqui. E aí, eu já vou deixar separado aqui na minha batedeira. Daqui a pouco a gente vai usar, tá? E aí, aqui na minha panela, eu tenho... eu vou colocar os líquidos para ferver. Então, eu vou colocar o leite e o óleo aqui, tá? Para ele ferver. Então, quando eu colocar aqui, que eu for ligar a panela, eu espero ferver, o que que vai acontecer? O leite, ele vai subir. Então, ele tem que passar a camada de óleo. O óleo, como ele é muito leve, ele fica ali. Então, quando o leite, ele subir, ele ferver e ele passar a camada de óleo, aí sim eu vou desligar, né, o fogo e aí aos poucos eu vou colocando na minha batedeira. Então, a gente vai fazer esse processo agora. Os queijos a gente vai usar por último, então eu vou deixar separadinho aqui. Então, eu já vou colocar aqui o leite. E o óleo. Então, na verdade, aqui são dois líquidos que não se misturam normalmente, né? Que é o leite e óleo. E a gente vai ferver, ok? Então, você vê que o óleo, ele boia, porque ele é mais leve. Só que o ideal para você escaldar os polvilhos é quando isso aqui ferver e o leite que tá embaixo, ele vai espumar e ele vai traspassar essa camadinha de óleo. Aí sim é hora da gente escaldar o nosso polvilho, ok? Olha só, gente, aqui, ó, ele tá começando a ferver, tá vendo? Olha que interessante, né? Ainda não, tá? Primeiro, deixa ele, então, esse leite que tá aqui embaixo, ele tem que subir completamente e traspassar essa camada de óleo, tá? Aí é a hora da gente escaldar o nosso polvilho, ok? Então, ele tá começando. Olha só, traspassou. Então, agora já tá bom. Desliga e agora a gente vai, aos poucos, a gente vai colocar ele aqui para escaldar. Então, com a velocidade baixa, tá? Bem baixa. Então, você vai colocando aqui, ó, aos pouquinhos. Então, ó, coloquei já todo.
E aí, tem paciência, tá? É velocidade baixa mesmo. Bom, quando incorporar todo o líquido, você perceber que não tem mais líquido, já incorporou, e você pegar aqui na tigela e ela não tiver muito quente, aí é hora de ir adicionando o ovo aos poucos. Se eu colocar o ovo agora, a minha tigela aqui tá muito quente, eu não consigo nem ficar, ó, né? Ela tá muito quente. Se eu colocar agora, eu vou cozinhar o ovo. Então, realmente eu tenho que deixar ele esfriar um pouco para colocar os ovos, tá? Pronto, ó, eu já consigo, ela tá morna, né? Tá, mas ela não tá quente demais. Então ela realmente já tá aqui, já dá para ir incorporando o ovo aos poucos, ok? Então agora eu vou, ó, incorporo um pouquinho, deixo bater e vou incorporando até o final. Uma coisa importantíssima aqui, gente, velocidade baixa, tá? Não queira adiantar o processo aqui e aumentar a velocidade, porque a sua massa vai ficar diferente, o seu pão de queijo não vai ficar com essa textura que eu tô propondo pra vocês. Vai mudar, tá? Então, tenha paciência, a batedeira tá trabalhando por você. Se for na mão também, você vai incorporando aos poucos. Não tenha pressa. Aqui na batedeira, principalmente, que você tem como aumentar a velocidade. Então, não faça isso. Deixa ela trabalhar aí e fica só ali olhando, esperando ela fazer o trabalhinho dela, ok? Bom, o que você pode fazer é parar um pouquinho, tipo aqui, a massa grudou aqui, né? Então, você pode, ó, jogar ela de novo lá pra baixo, mas mantenha a velocidade baixa. Pronto, tá, ó. Isso você pode fazer rapidinho. E volta a ter, né, a velocidade baixa. Então, o ovo realmente é importante aos pouquinhos, porque ele vai incorporando mais fácil. Se você joga uma quantidade grande de uma vez, ele vai ficar sambando aqui, vai ser muito mais difícil ele incorporar, tá? Então, vou parar de novo. Vou só dar uma dobradinha nela aqui pra dar uma ajudada. Pronto. Bom, desliguei um pouquinho aqui. Eu já vejo que, olha, todo o líquido já foi incorporado, tá? Então, agora, o que eu vou fazer? Colocar os queijos. Então, eu vou colocar... Coloco o primeiro aqui. Dou uma batidinha aí pra misturar ele e incorporar. Percebi, ó, que ele já incorporou. Eu vou e coloco o outro. E agora a gente vai bater mais um pouquinho para incorporar.
agora a gente vai tirar daqui e colocar na nossa bancada. A princípio, essa massa, ela vai grudar um pouco na sua mão. Então, a gente vai trabalhar ela um pouquinho aqui na bancada, né? E você vai ver que ela não vai mais grudar, ok? Então, olha só. A gente vai agora colocar ela aqui na bancada. E a gente vai trabalhar ela um pouco aqui. Não precisa untar a bancada, ok? Não precisa colocar absolutamente nada na bancada. Então, agora, ó, eu vou só trabalhar ela um pouquinho, porque aí ela não vai mais grudar. Daqui a pouco ela não gruda mais. Então, eu só vou trabalhar ela um pouquinho aqui. Tá? Então, ela fica assim mesmo, meia pegajosa. Não se preocupem. Vai ajudando, ó, com uma espátula. Se por um acaso o ambiente tá quente, você tem a mão quente e ela grudar, você pode usar um pouquinho de óleo pra bolear, tá? Fazer as bolinhas aí. É uma massa deliciosa. Olha que linda massa, né? Bom, a minha massa já tá aqui. O que que eu vou fazer? Eu peso bolinhas. Então, eu faço o pão de queijo, 2 tamanhos diferentes, né? Com 50 gramas, que vai ficar o pão de queijo maior, né? E eu faço ele com 25 gramas, que vai ficar um mini pão de queijo, que eu sirvo quando eu faço evento aqui no ateliê, um chá da tarde, né? Um coquetel, né? Então, você pode fazer os mini pães de queijo. Aí fica, né, a gosto. Eu vou colocar nessas, né? Eu tenho essas bandejas. Eu não costumo forrar com nada, nem com papel manteiga, nada. É assim mesmo, daqui ela vai pro freezer que ela solta muito fácil, não tem problema, tá? Então, eu vou colocar aqui, a gente vai fazer um congelamento em aberto, né? Depois que ele tiver aqui totalmente congelado, as bolinhas, aí sim a gente pode ensacar eles, né? E aí guardar no freezer para você ter os pães de queijo aí sempre congelados, ok? Então, eu vou pesar aqui 50 gramas, bolinhas de 50 gramas, né? Bolinhas de 20 gramas, tá? Pra vocês verem aí, ok? Bom, então aqui, ó, eu vou pegar, vou fazer bolinhas, né? Bolinha, né, lisinha de preferência, tá? E aí, você vai botar na bandejinha e eu dou só uma achatadinha de leve, ok? Vou fazer mais uma. Então, ó, dou uma achatadinha muito de leve, tá? E aí, você vai modelando as suas bolinhas, ok? Bom, estão moldados aqui, né? Agora, assim, eu vou levar pro freezer até eu perceber que ela tá congelada. Então, assim, não tem um tempo, né? Porque vai depender muito do seu freezer, tá? É até você perceber que tá congelada. Tá congelada? Aí você tem 2 opções. Ou você vai pegar essas bolinhas congeladas, já botar numa assadeira, aí forrada com papel manteiga, de preferência, e
levar o forno pré-aquecido a 180 graus para assar, né? Aí ele vai assar aí por uns 25, 30 minutos, esse grande. O pequeno mais rápido, 20 minutos, 15, 20 minutos ele já assa, né? E vai depender do forno também. Ou você vai pegar essas bolinhas congeladas e vai botar dentro de saquinhos e você vai voltar pro freezer, fecha bem, tira o ar, né, o máximo que você conseguir, fecha e leva pro freezer. Elas assim, né, você vai poder congelar eles aí por 4 meses tranquilamente, ok? Então depois é só você pegar, colocar na assadeira com o forno pré-aquecido a 180 graus e assar da mesma forma, ok? Super simples, né? Vocês viram que não dá trabalho, quer dizer, claro que se você for fazer na mão, você vai ter o trabalho de, né, amassar, incorporar o ovo ali, amassar e tudo. Na batedeira, você espera ela fazer o trabalho dela, tá? A dica que eu dou é assim, eu tenho 2 tipos de batedeira desse modelo, desse tipo, né? Batedeira mais potente. A da KitchenAid, por exemplo, na velocidade, você pode chegar até a velocidade 2, porque ela vai de 1 em 1, né? Eu tenho uma batedeira japonesa, mesmo estilo da KitchenAid, mais de fabricação japonesa, ela começa a partir da velocidade 2, então a minha velocidade mais baixa é a 2. Então, na KitchenAid, você pode já começar na velocidade 2, porque a baixa é a 1, e é muito baixinha. Então, para ficar uma velocidade baixa, mas não tão lenta, você pode chegar na velocidade 2 da KitchenAid, tá? Mas se for a japonesa, né, você já começa na velocidade 2 e aí você deixa a batedeira fazer o seu trabalho. Então eu vou dar, né, vou levar pro freezer nosso pão de queijo, vou dar uma arrumadinha aqui na minha bancada e a gente volta para poder colocar já para assar e vocês verem o resultado, ok? Bom, gente, então eu tenho já os pães de queijo aqui congelados e a gente vai colocar para assar para você ver o resultado, tá? Antes da gente colocar para assar, meu forno tá pré-aquecendo a 180 graus, né? Eu queria falar 2 coisinhas aí importantes para você. A gente usou o ovo pesado, né? Então eu prefiro, para ter uma receita padronizada, né? Eu, nesse caso, especificamente do pão de queijo, tá? Não é toda a receita que eu uso ovo pesado. Eu prefiro pesar o ovo. Por que que eu prefiro pesar? A maioria das receitas que você vê aí pela internet e tudo, fala, você vai dando o ponto com o ovo, né? Mas isso é muito relativo. Eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade de saber exatamente que ponto é esse do ovo, né? Então, eu prefiro pesar porque aí é essa quantidade padrão e pronto, não tem que ajustar ponto. A única coisa é que, às vezes dá uma diferençazinha, por exemplo, a quantidade de clara de um ovo para o outro, né? E aí a sua massa ficou um pouquinho mais mole, mas vocês viram aqui, se ficar um pouquinho grudando na mão, não acrescenta mais nada. Pega na hora de modelar aí, unta um pouquinho com óleo e tá tudo certo, né? Então fica uma receita que você vai repetir ela quantas vezes for e vai sair exatamente igual, vai ter o mesmo resultado, tá? Então eu prefiro, tá? É trabalhoso pesar o ovo? Tudo bem, mas você ganha, né? Na qualidade da sua receita, ok? E para pesar, o que você vai fazer? Você vai pegar a clara e a gema, né? Você vai misturar ela e aí você vai pesar junto, né, a quantidade que tá na receita aí pra vocês. E outra, não adianta aqui eu falar um ovo L, por exemplo, né? Por quê? Porque em cada país, né, o tamanho padrão de um ovo L é diferente, o peso é diferente, né? Então, se você tem pesadinho, pronto, não tem problema algum, você consegue fazer sempre em qualquer lugar do mundo, tá? Quando a receita, ela pede ovo, mas que essa diferençazinha de um ovo L, por exemplo, de região para região muda, essa variação, não tem problema, ela não vai interferir tanto na receita, aí sim eu não peso o ovo. Mas nesse caso aqui, eu quero realmente ter a quantidade certa já de usar, não ficar e quando, né, chegar no ponto,
né? O ponto para mim às vezes é de uma forma, para você é de outra, né? Vai variar aí. Então pronto, você tem uma receita padronizada, sempre que você for fazer, você tem o mesmo resultado, ok? Outra coisa é o queijo parmesão. Aqui eu encontro um queijo parmesão, ele não é tão duro, tão seco, então eu consigo bater ele, processar ele no pulsar do meu processador, né? Mas, por exemplo, se for aquele queijo parmesão bem firme, já mais seco, duro, você pode ralar no ralador grosso, né? Igual a gente usou o queijo aqui ralado nele. Então você pode, em vez de processar, você pode ralar ele. O meu era um parmesão, ele tava mais mole, né? Não era tão seco. Então eu processei. Mas se for aquele parmesão mais seco, né? Você rala, não no ralo, na parte fina do ralo, mas na parte grossa, tá? Do ralo, e aí vai dar o mesmo resultado, ok? Então vamos lá ver nossos pães de queijo. Bom, aqui, né, como eu falei, eu sempre tenho saquinhos de pão de queijo congelado. Na hora que eu quiser comer, tá aqui à minha disposição, né, só para aquecer o forno e colocar. Então, depois que eu coloquei nas bandejinhas, depois que eles realmente congelaram, eu pego eles e vou e coloco em saquinhos, né? Aí você vê, se você quiser a quantidade, né, você vê. Esse aqui, como é para consumo, né? Eu sei mais ou menos a data, né? Mas se for, por exemplo, você pode vender o seu pão de queijo assim, então você pode fazer uma embalagem com uma etiquetinha lá, né? Especificando, né? Data de validade, e para você ter um controle, coloca uma etiquetinha, quando que você fez, quando que você, né? Congelou ele, para você ter uma noção aí. Esses aqui eu fiz para mostrar aqui para vocês, né? Nesse vídeo, então eu não cheguei a colocar etiqueta, tá? Mas é bom você colocar pelo menos de quando que ele foi feito, para você ter uma ideia aí da validade. E você pode realmente vender os sacos de pão de queijo já assim congelado, a pessoa ter no seu freezer, e aí você explica que é só pré-aquecer o forno a 180 graus, mais ou menos, aí você vai ver no seu forno, né? E esse maior por 25, 30 minutos e esse pequenininho 15, 20 minutos. E aí ele tá pronto. Tem gente que gosta do pão de queijo mais torradinho, tem gente que gosta menos torrado, então você vai controlar aí esse tempo, ok? Aqui o importante é na hora que você fechar, procurar tirar o ar, né? Porque aí você realmente mantém uma validade boa, tá? E na hora de assar, você vai assar quantos pães de queijo você quiser, né? Então eu tenho aqui a assadeira forrada com papel manteiga. Vou assar 2 de cada aqui, para vocês verem o resultado. Você vê que depois deles congelados, que você ensaca, eles não grudam um no outro, tá? Então vamos assar 2 de cada. Volto, né? Ó, procuro tirar o máximo de ar e volto pro freezer, porque eles não chegaram a descongelar, tá? Então não precisa descongelar para poder você assar, né? Então, ó, procuro tirar o máximo de ar que eu consigo, fecha bem e aqui ele volta pro freezer. Pronto. E assim você vai usando, ok? Então eu vou levar esses aqui pro forno, meu forno tá pré-aquecido já, e aí eu mostro o resultado daqui a pouquinho. Bom, o ideal é que aqui, né, a nível de demonstração, porque eu quero mostrar para vocês os 2 tamanhos assados, né, o ideal é você assar uma assadeira só com, né, uma fornada só com pão de queijo maior, outra fornada só com pão de queijo menor. É o ideal, tá? Aqui no caso eu vou controlar o tempo, tá? Para poder tirar o pequeno antes, porque senão ele vai assar demais. É pensar que se você deixa muito tempo no forno, ele assar bem, tudo bem, ele vai ficar torradinho, mas ele vai perdendo a umidade dele, né? Então, o teste você olha embaixo, se embaixo ele tiver assado, já tiver coradinho, é porque ele já tá bom, né? Então, às vezes, não precisa a parte de cima tá totalmente corada, né? O pão de queijo, normalmente, a não ser que você queira ele mais torradinho, tá? Então, eu vou mostrar o ponto que eu gosto, né? Então, e aí você vê, e aí você vai assar no ponto que você realmente, assim, prefere, ok?
Nosso pãozinho tá pronto, vamos ver como ficou. Olha só, acabou de sair do forno, tá super quente, né? Qual é a referência que você vai ter, ó? Embaixo. Então, esse aqui, eu deixei mais tempo, né? Então, se você gosta dele mais moreninho, você deixa mais tempo. Se você gosta dele mais branquinho, que é o meu caso, você deixa menos tempo. Então, você percebe que ele tá totalmente assado aqui, né? Na parte de baixo, ok? Então, você aí controla, né? O tempo, né? Que você gosta. Então, eu gosto dele assim, começando a ficar dourado na parte de cima, né? Mas ele mais branquinho. É a minha preferência. Olha só, gente. Então, olha a casquinha, né? E aí você tem ele dentro, tá? Então, esse aqui eu tirei um pouquinho antes, né? Porque eu coloquei junto lá. Esse tá super quente, acabou de sair. Deixa eu ver se eu consigo partir, tá? Então, quando ele esfriar, ele vai ficar com a casquinha, ó, crocantezinha. E dentro tá muito quente, ó. Tá? Então, esse é o pão de queijo realmente que eu gosto. Então, ele fica mais molinho, ele não fica aquele pão de queijo muito duro, tá? Bom, então é isso. Eu espero realmente que você goste do resultado, né? Quando vocês fizerem, deixa aí um comentário, né? Falando se vocês gostaram, o que vocês acharam da receita, que eu vou adorar saber, tá? Espero realmente, assim, que vocês façam e gostem, né? E tenham sempre pão de queijo aí para vocês assarem a hora que vocês tiverem vontade de comer, né? Um pãozinho acompanhando, né? Um cafezinho aí, ok? Então é isso, até a próxima!